Pronto, acho que agora entrou, né? Entrou, perfeito, Fábio. Beleza, então vamos lá, né? A ideia é a gente falar, então, da reanimação cardiopulmonar nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo no momento, né? A gente já sabe, né, de todos os protocolos de reanimação que você tem, né, a TLS, a CLS, PAUS, né, todos os protocolos, o SAVA, né, a primeira etapa da nossa abordagem é checar a segurança do local, né? Então, ninguém vai fazer uma reanimação num paciente que foi atropelado e está no meio da marginal do Tietê com um caminhão passando do seu lado, porque a próxima vítima vai ser o reanimador, né? Aqui, essa lógica também foi seguida, né? Então, para que a gente inicie a reanimação hoje, a gente tem que ter condições de biossegurança, né? E, principalmente nos pacientes que são suspeitos ou que têm a infecção pelo coronavírus confirmada, né? Entretanto, a gente, em ambiente de pandemia, né, é interessante que todos considerem todos os pacientes como se tivessem infectados, porque, veja bem, chega um paciente lá com um quadro sugestivo de infarto do miocárdio na sala de reanimação, na sala de emergência, tá? Com precordialgia, tudo. Quem me garante que esse infarto não foi porque o paciente estava com uma infecção subjacente que aumentou o consumo, diminuiu a oferta de oxigênio e desequilibrou uma doença coronariana, né? Também a gente sabe que a doença ela tem uma face trombogênica, né? Então, eventos tromboembólicos são potencializados pela infecção pelo coronavírus. Então, nós devemos, hoje, a partir de hoje, tentar olhar os pacientes todos como possíveis portadores da doença, né? E a gente sabe, né, por experiência, por treinamento, por ter vivido muito tempo dentro da terapia intensiva, né, quantas vezes alguém é chamado para massagear a gente vai lá, nem luva coloca, né? Vai lá, o paciente parou dentro da UTI, o cara pula em cima do paciente, começa a fazer a massagem cardíaca externa, e não está de luva, não está de máscara, isso vai ter que mudar, né? Durante a pandemia, e eu acho que essa mudança, uma vez implementada, ela tende a ser irreversível, né? Então, assim, o que é recomendado é que você tenha o equipamento de proteção individual completo para iniciar a RCP, tá? Então, não tenho o equipamento completo para iniciar a RCP. O paciente, vou gastar 1, 2 minutos para colocar pelo menos o EPI básico. Piora o prognóstico do paciente? Piora, mas você não deve começar as manobras de reanimação sem estar completamente preparado para fazer esse atendimento, tá? Uma exceção possível, né, é aquela onde você vê o paciente fazendo uma fibrilação ventricular e você tem do lado um desfibrilador, né? Então, você está autorizado a aplicar o choque sem estar completamente paramentado, porque a desfibrilação não é considerada uma atitude que cause produção de aerossol, tá? Então, seria essa a exceção, tá? Você choca o paciente, aí se veste, né? Ou então aguarda as pessoas que estão se vestindo chegarem, tá? Uma outra coisa, né, a gente sempre quando dá o curso do SAVA, ou sempre que a gente testemunha uma emergência médica, a gente pede ajuda, a nossa ajuda, ela quanto mais gente, melhor, não é isso? Então, a gente vê numa sala onde tem uma parada, uma sala cirúrgica ou numa unidade de terapia intensiva, a gente grita por ajuda e enche de gente, e isso é bom, né? Porque a partir do momento que você consegue organizar essa turma toda, a tendência é que você tenha um melhor atendimento do quadro de emergência.
Entretanto, aqui ficou bem claro, né? As recomendações hoje são muito claras. Entra no ambiente somente as pessoas que são indispensáveis para fazer o atendimento da parada, tá? Porque primeiro a gente tem que pensar que a parada é um momento onde você tem um grande risco de contaminação, né? Então, você vai mais para frente inutilizar uma força de trabalho que é preciosa nesse momento, né? E segundo, que a gente está vivendo, não só nós aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente está com escassez de EPI, tá? Então, se você coloca mais gente que o necessário, você vai perder equipamentos de proteção individual para atender o próximo paciente que precisa de você, né? Então, assim, uma outra coisa que se fala, né, que é um negócio que a gente tenta passar para quem faz o curso do SAVA, né, é que todas as vezes que você está vendo um paciente em deterioração, né, você tem que se antecipar à parada cardiorrespiratória, tomar as medidas antes que o paciente tenha uma complicação mais grave, né? E aqui fica uma lição que a China e a Itália nos deram, né? Que é o seguinte: em muitos hospitais, né? Se adiou a intubação traqueal ao máximo, se colocou esses pacientes em ventilação não invasiva, né? Em VNI, a fim de tentar evitar a intubação traqueal teoricamente desnecessária. O problema que a gente viu é que quando você indica a intubação traqueal muito tarde, esse paciente, no momento da intubação, ele está com uma reserva respiratória, cardiocirculatória, cardiorrespiratória péssima, né? Então você vai lá, né? A gente tem, a Roseli falou ontem para vocês a respeito da intubação traqueal, né? Então você vai lá, pré-oxigena, coloca o paciente em decúbito elevado, faz a indução em sequência rápida e assim, você acabou de tirar a consciência do paciente, acabou de relaxar, o paciente ele dessatura muito rapidamente. Então, essa intubação no paciente já com quadro de insuficiência respiratória mais avançada, ela é um momento de altíssimo risco e muitos pacientes param por hipoxemia no momento dessa indução, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês, né? Algumas das medidas, né? Então, antecipar a intubação orotraqueal. Se você percebe, se você avalia o paciente, percebe que ele está não respondendo às medidas mais conservadoras de melhorar a parte ventilatória, você tem que pensar rapidamente em intubar esse paciente antes que ele fique numa situação insustentável e você ofereça mais risco ainda, né? Tratar agressivamente qualquer instabilidade hemodinâmica nos pacientes. Controlar a acidose, né? Uma das grandes causas de parada nesses pacientes é uma acidose, né? Principalmente na evolução clínica, alguns dias de UTI, né? E as alterações hidroeletrolíticas, né? Muitos desses pacientes tomam azitromicina, muitos desses pacientes tomam hidroxicloroquina, né? E as alterações hidroeletrolíticas predispõem a arritmias graves nesses pacientes que estão sob o uso dessas medicações. Além disso, pessoal, uma outra coisa que predispõe à arritmia é uma insuficiência cardíaca que acompanha 20% dos pacientes que estão na terapia intensiva por Covid-19, né? Então, principalmente uma insuficiência cardíaca direita, né? Que deve ser tratada da melhor forma possível, porque esse também é um dos fatores prognósticos dentro da unidade de terapia intensiva e é uma das coisas que pode levar o paciente a fazer uma parada cardiorrespiratória, né? Então, a Sociedade Britânica, ela recomenda, só que isso não está validado para o paciente de Covid-19, né?
mas tem esse Score News 2, né, que essa versão que eu estou apresentando aqui, ela foi modificada na China para fazer o acompanhamento dos pacientes que estão internados em unidade de terapia ou em unidade de cuidados intermediários, né, e isso aqui vai nortear, né, as suas condutas a partir da observação desses parâmetros, né? Então, frequência respiratória, saturação de oxigênio, se está ou não usando oxigênio suplementar, a pressão arterial, frequência cardíaca, nível de consciência, temperatura, né? Então, esse score, né, você acaba pontuando esse paciente, e a partir dessa pontuação, né, você vai estratificar esses pacientes em determinado nível de risco, né? E a partir do nível de risco você vai fazer uma monitoração mais invasiva ou menos invasiva, mais intensiva ou menos intensiva, né? Aqui essa adaptação que a China fez, né? Então scores acima de 7, né? São pacientes que provavelmente vão precisar de mais cuidados, muito provavelmente esses pacientes vão precisar de assistência cardiocirculatória, vão precisar de intubação traqueal, tá? Então, nesses casos, é bom programar as intervenções da melhor forma possível, mais breve possível, né? Uma outra coisa que tem sido falada, né, se você deve ou não ressuscitar todos os pacientes que têm essa patologia, né? Então, aqui a gente entra numa área muito delicada, né? E a American Heart e a Sociedade Britânica deixou esse encargo de definir institucionalmente quais pacientes não são candidatos a RCP e documentar e informar os responsáveis. Então, eles falam que, dependendo de como você está, né? O meu hospital está lotado, eu não tenho mais respirador, tá? Esse paciente ele tem inúmeras comorbidades, ele está entubado já faz um tempo, a gente já tentou de todas as formas otimizar a ventilação, a gente já entrou com todos os recursos e o paciente só piora, né? Então, talvez, né, nesse tipo de paciente, se ele tiver uma parada, talvez você não deva ressuscitar, né? Então, você deve documentar muito bem o quadro clínico, conversar com os familiares e explicar a situação. Essa é a recomendação que as sociedades passam para a gente. E isso deve estar de acordo com o protocolo institucional. Então, cada instituição vai aplicar um determinado protocolo diante da situação, né? O que nós temos a oferecer para esse paciente, nós temos ventiladores, como é que está a fila de pacientes que vão para a ventilação para terapia intensiva, né? Então, assim, alguns quadros são tidos como irreversíveis, né? Então, um paciente que entrou em insuficiência múltipla de órgãos e sistemas, que parou por hipóxia mesmo com todas as otimizações da ventilação mecânica e que tem múltiplas comorbidades, né? Para esses pacientes, talvez seja interessante indicar cuidados paliativos de acordo com a realidade de cada local, né? Levando de novo em consideração a escassez de recursos e profissionais de saúde, tá? Então, aqui uma das formas da gente avaliar o paciente, né, que está lá na terapia intensiva, né, de forma objetiva, é o SOFA, né? Então, que é uma forma de você ver em que ponto da curva de mortalidade está esse paciente. Não que nós vamos definir a partir do SOFA, mas é uma ferramenta que nos ajuda, tanto o NIOS, previamente à deterioração do paciente, e o SOFA, durante a estadia na terapia intensiva, ajuda a gente a ter uma noção de prognóstico desse paciente, tá? Também não está validado para a COVID-19, a gente sabe que uma grande quantidade de condutas não estão plenamente validadas, porque tudo é muito recente, tudo é muito dinâmico, tá? Então, assim, do ponto de vista da parada, né, o paciente parou, primeira coisa, garantir o uso de EPI para a equipe e limitar o número de pessoas ao essencial, né? Depois disso, pessoal,
as condutas elas mudam muito pouco. Eu vou tentar enfatizar quais são as diferenças que a gente vê nos protocolos do ACLS normal para o paciente que tem COVID. Tá? Então, os critérios diagnósticos e a sequência de tomada de decisão é praticamente a mesma, né? Então, as cargas elétricas para desfibrilação, tanto em adultos quanto em pediatria, elas continuam a mesma, bem como a dose dos fármacos que a gente utiliza, né? Então, adrenalina e os antiarrítmicos, lidocaína e amiodarona. Continua a mesma coisa e utilizados nos mesmos momentos, conforme os algoritmos anteriores, né? Lembrar, né, mais uma vez, que a massagem cardíaca externa, ela gera aerosolização, gera muita aerosolização, tá? O controle das vias aéreas, qualquer coisa que a gente faça para controlar as vias aéreas gera aerosolização, e que a intubação ela deve ser precoce no quadro da parada cardiorrespiratória também, tá? Por quê? Porque a grande maioria desses pacientes parou por hipoxemia, tá? Então, essa intubação ela tem que ser precoce, tá? Então, se a gente for ver o nosso algoritmo aqui, vocês não vão mudar, não vão notar muitas mudanças em relação ao algoritmo, dos algoritmos habituais do ACLS, né? Então, assim, primeira coisa, você vai colocar o seu EPI, vai limitar as pessoas, considerar se o paciente deve ser submetido a manobras de ressuscitação ou não, tá? Então, isso tem que estar documentado e previamente estabelecido para o paciente que está grave lá na terapia intensiva ou que chegou no centro cirúrgico em estado grave, né? A gente vai começar a massagem cardíaca externa, né? A gente vai dar oxigênio limitando a aerosolização, então colocando filtro EPA, né? Se for para fazer a ventilação com ambu, né? Essa máscara tem que estar muito bem adaptada na face do paciente para evitar a dispersão das partículas virais. A gente tem que estar com o filtro EPA em todos os nossos devices que vão ser utilizados para manipulação da via aérea. E a gente vai estar, à medida que nós fizemos o diagnóstico, né, a gente já vai estar preparando a intubação. E aí a gente vai ver, né, se o ritmo é chocável, como todo ritmo chocável, a desfibrilação é a mais precoce possível. Tá? Então, se o ritmo é chocável, você choca e imediatamente você vai priorizar a intubação e voltar as manobras de reanimação, né? E se for a sistolia, também priorizar a intubação, tá? Então, assim, pessoal, e a intubação, quem que vai fazer? A intubação é feita pelo mais experiente, o mais preparado, tá? Essa intubação, ela deve ser feita de acordo com os melhores protocolos, os melhores recursos. Então, se a gente tiver videolaringoscópio, a primeira tentativa já deve ser feita com videolaringoscópio, o tubo tem que estar com um mandril inserido, né? A sangue tem um vídeo excelente mostrando o preparo da intubação dos pacientes, né? Só lembrar que muitas vezes num cenário de parada cardiorrespiratória a gente não tem tempo para fazer tudo que seria necessário, mas assim, a gente já entrou paramentado, né? Nós vamos tentar fazer essa intubação da forma mais breve possível. A gente deve lembrar de insuflar o cuff, conectar o ventilador, né? E esse ventilador, pessoal, ele vai continuar conectado durante as manobras de reanimação, tá? Então, a não ser que você não tenha o ventilador no momento, nada de abusar o paciente, tá? A melhor forma é deixar o paciente no ventilador mecânico enquanto vocês fazem essas manobras de reanimação. Já vou explicar a mais, né? Não atrasar a desfibrilação dos ritmos chocáveis. Então, assim, chegou o desfibrilador, o ritmo é chocável, para tudo, choca o paciente, tá? Se o paciente tiver com máscara facial antes da PCR, tá?
Então, você mantém essa máscara até realizar a intubação. Tá? Se o paciente não tem, ou você coloca uma máscara sobre a face do paciente, imagina você tá massageando esse paciente, né? Está esperando o material de intubação. Tá? Essa massagem cardíaca externa, ela produz uma grande quantidade de aerossóis. Então, se esse paciente não tiver com máscara, você deve proteger, né? Ou com uma máscara, ou com um lenço, ou com um tecido, né? Enquanto você não providencia a intubação traqueal. Tá? Então, essa é uma recomendação que existe lá. Né? Essa também é uma recomendação, né? Se você tiver disponível no serviço equipamentos que fazem a massagem cardíaca externa de forma automática, já tem uma série desses equipamentos à venda, né? Infelizmente não são muito populares aqui no país. Está recomendado também porque você diminui o número de pessoas necessárias para fazer a ECP e, em geral, o equipamento não se cansa, tem uma massagem cardíaca de excelente eficácia. Então, é uma possibilidade, é uma recomendação se você tiver no local. Tá? A intubação, como eu falei, vai ser feita pelo reanimador mais experiente, né? Videolaringo é preferido. A gente tem que lembrar de posicionar esse paciente, preparar tudo, deixar de guia. Mesmo que você tenha um videolaringo, existe aquela possibilidade do videolaringo falhar na hora, apagar uma luz, tal. Então você deve ter um backup, deve ter um laringoscópio convencional, de preferência 2 laringoscópios, né? Insuflar o cuff antes de ventilar. A gente deve pôr um filtro EPA, né? 2 filtros EPAs, né? O primeiro filtro EPA ele vai no equipamento de ventilação, então vai no Y do ventilador ou vai na ponta do ambu, né? E o outro filtro EPA do ramo expiratório do nosso equipamento, do nosso ventilador mecânico. Tá? Conferir a intubação com capnografia e instalar a ventilação mecânica. Tá? Então, outra coisa que é um pouquinho diferente, né? A gente vai lá no SAVA, enquanto vai intubar o nosso paciente, a gente continua fazendo massagem cardíaca externa. Aqui, é fundamental interromper a massagem cardíaca externa. Ah, mas piora o prognóstico. Sim, mas durante a massagem cardíaca externa, né, você tem aerosolização. Então, enquanto você está procurando a fenda glótica do paciente, você está tomando trilhões de partículas virais no rosto. Então, você tem que parar de fazer a massagem cardíaca externa assim que você iniciar a tentativa de intubação, né? Uma vez intubado, né, a gente tem que minimizar as desconexões do sistema respiratório, né? O ideal é presetar o ventilador mecânico com volume corrente entre 4 ml por quilo do peso ideal, né? Uma frequência respiratória por volta de 10, uma FO2 de 100. A gente deve deixar sem PIP, né? Ah, mas o PIP recruta, né? Mas, pessoal, o paciente está parado, né? Se você deixar um paciente com PIP, você acaba com o retorno venoso desse paciente e a sua massagem cardíaca vai ser altamente ineficaz. Então, tem que zerar o PIP, né? Algumas outras dicas, né? Tem que desligar o trigger do equipamento ou aumentar os limites de trigger para o máximo, porque senão a cada massagem que você faz, o ventilador interpreta aquilo como um esforço inspiratório e ele vai dar uma determinada, vai dar uma bombadinha, vai jogar um volume corrente dentro do paciente. Então, a gente tem que tirar o trigger, né? Desligar ou aumentar os limites dos alarmes. Por que a gente faz isso? Porque as pessoas ficam fatigadas com aquele monte de barulho de alarme e atrapalha muito a comunicação. Então, se você puder, você tira os alarmes, né? Em alguns ventiladores, eles têm um modo de reanimação cardiopulmonar. Quando você aperta esse modo de reanimação cardiopulmonar, ele aumenta o limite dos alarmes e ele desliga o trigger. Então, alguns equipamentos, basta apertar um botão que você já resolve todos esses problemas. Tá? Se a gente for ver aqui, pessoal, esse daqui é o algoritmo, né? Para o adulto, né?
a gente não tem praticamente nenhuma diferença, a não ser aqueles pontos que eu falei, né? Intubação mais precoce, uso do EPI, as medicações são as mesmas, né? Ele manda considerar um equipamento de compressão automática, né? E as drogas e a sequência de reanimação vai ser sempre mantida, tá? Então é isso que a gente tem aí no algoritmo, tá? Tem um outro detalhe, pessoal, né? Que é aquele paciente que está pronado e faz uma parada cardiorrespiratória. Aí a gente vai ter que ver duas coisas, né? Primeiro, se esse paciente ele está pronado em ventilação mecânica ou se ele está pronado em respiração espontânea, tá? As duas situações são muito utilizadas no manejo da hipoxemia desses pacientes, né? Então, se o paciente ele estiver pronado, intubado no ventilador mecânico, a gente não vai tirar o paciente da posição prona. A gente vai massagear o paciente em posição prona. Entretanto, se o paciente ele não tiver com via aérea avançada e tiver em posição prona e parar, esse paciente não tem jeito. A gente vai ter que trazê-lo para a posição supina, iniciar a reanimação e, na sequência, nós vamos entubar e colocar em ventilação mecânica, tá? Mas o paciente pronado com ventilação mecânica, a gente tem vários indícios de que é mais seguro para ele e é mais eficaz para ele fazer as compressões torácicas nessa mesma posição prona, tá? Então, assim, o paciente pronado, tá? Qual que é a diferença? Se esse paciente tiver um ritmo chocável, a gente vai precisar desfibrilar esse paciente. Não tem problema nenhum. A gente tem 3 opções de colocação das PAs no paciente pronado, né? E ao que tudo indica, as 3 posições são tão eficazes quanto a posição habitual, né? No paciente em posição supina, tá? Então, dá para você utilizar o desfibrilador sem problema nenhum no paciente pronado. Então, a posição das PAs anterolateral, anteroposterior e ápice posterior. Tá? Dá para a gente fazer isso sem grandes mandracarias. Tá? Então, é simples, é considerado simples fazer a desfibrilação com o paciente pronado. Né? E onde que a gente vai fazer a massagem cardíaca externa, pessoal? Então, a massagem cardíaca externa vai ser sobre a projeção da coluna vertebral, tá? Entre os espaços de T7 a T10. Né? A gente que é anestesista, a gente sabe localizar esse espaço sem nenhum problema. Né? Então, paciente em decúbito ventral, a gente vai pegar a margem inferior das escápulas, né? Traçar uma linha unindo a margem inferior das escápulas. Geralmente isso corresponde aí ao corpo vertebral de T7. Então a gente vai colocar a mão abaixo de T7 e fazer a massagem cardíaca externa nesse ponto que a gente está falando. Então, entre T7 e T10 é considerado o melhor lugar para fazer a massagem cardíaca externa no paciente que está pronado. Tá? O algoritmo de pediatria, a gente praticamente não tem diferença, tá? Então, assim, a gente vai usar o equipamento de proteção individual, a gente vai limitar o número de pessoas dentro da sala, a gente vai considerar se eticamente a gente deve ou não iniciar essas manobras de reanimação. Se o ritmo for chocável, a gente choca. Se não for chocável ou após o choque, a gente prioriza a intubação. A intubação ela vai ter os mesmos cuidados que a gente tem em relação ao paciente adulto, tá? E a sequência de reanimação, como vocês podem ver pelo algoritmo, não existe uma grande diferença, não tem praticamente nenhuma diferença, tá? Então, assim, hoje, né, como eu falei para vocês em algum momento, né, a gente tem uma quantidade muito grande de recomendações sendo feitas. Né? Hoje, o Conselho de Ressuscitação do Reino Unido publicou a versão 5ª, a versão número 5 das recomendações. Então, isso aqui é fresquinho, saiu hoje de manhã.
tá? Então, estou trazendo aqui para vocês, né? E quais são... e, essencialmente, o pessoal não tem grandes diferenças. Eu vou deixar aqui, né? Se vocês procurarem no Google, isso aqui está facilmente disponível, então não vou me dar o trabalho de ler cada uma dessas recomendações. Eles dividiram isso daqui em 8 etapas, né? Então, a gente tem aqui as 8 etapas e o que a gente vai ter são orientações muito, muito parecidas com aquelas da American Heart Association, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tinha aqui, tá? Então, agora eu vou deixar aberto para que as pessoas façam as perguntas e a gente vai, na medida do possível, tentar responder as dúvidas. Sensacional. Muito obrigado pela sua exposição, pela sua aula, professor Regatieri. Muito obrigado. Nós estamos com sala cheia, no limite da capacidade. Lembrando que hoje é feriado, sexta-feira à noite, então realmente é muito gratificante todo esse processo, tudo isso que tá nos sendo, né, oferecido aqui aí pela diretoria científica da Sangue e pela própria Sangue. Agradeço a todos aí pela presença. Professor, já temos algumas perguntas aqui no chat, mas eu propriamente queria fazer uma pergunta, porque as gravidinhas continuam tendo filho, certo? Uhum, exatamente. Nesse cenário de Covid, em relação à RCP, teve alguma modificação nos protocolos em relação às grávidas? E no atendimento também neonatal, já aproveitando, grávida e neonatal, teve alguma diferença? Então, a gestante ela ficou com as mesmas recomendações do que a gente tem para os adultos comuns, tá? Então, a gente vai limitar o número de pessoas, vai colocar EPI, né? Vai tentar evitar a parada, né? Vai chocar os ritmos chocáveis. A gente sabe que a gestante ela tem uma diminuição da capacidade residual funcional, né? Então, assim, ela já é uma paciente que tem maior tendência à hipoxemia, então a gente tem que correr muito com essa via aérea. Então, na hipótese da gestante estar já em situação que indique que ela vai ter uma parada ou vai ter uma complicação grave, a gente tem que antecipar esse momento da intubação, porque elas têm elas têm uma grande redução da capacidade residual funcional, tem aumento do metabolismo, então elas têm uma reserva respiratória muito pior, né? Então, assim, para a gestante que parou, né, a gente vai seguir aquele protocolo, como no adulto, e após 4 minutos de ressuscitação, se não houver retorno à circulação espontânea, né, a gente tem que indicar a tal da cesárea perimortem, né? Então, isso tem que ser feito o mais rapidamente possível. Lembrar que a massagem cardíaca externa na gestante ela deve ser acompanhada pelo deslocamento uterino para a cima, né? Porque isso melhora bastante o retorno venoso e consegue dar uma eficácia um pouco maior para a nossa manobra de reanimação. Mas, essencialmente, seria isso, né? A gente tem que, como em toda gestante, a gente prioriza a ventilação, né? Mas segue o mesmo esquema que foi apresentado aqui para os pacientes adultos. Bom, e se o recém-nato, né? Se o recém-nato tiver uma parada cardiorrespiratória, né? Ou como é que se atende o recém-nascido, né? Então, assim, lembrar que o recém-nato, né, a gente, até o momento, parece que não tem contaminação intrauterina dos recém-natos, tá? Mas a gente não sabe, né? A coisa está andando, daqui a pouco aparece uma descrição de caso onde o recém-nato foi contaminado por via intrauterina. Então, assim, lembrar que a reanimação do recém-nascido envolve várias etapas, né? Então, vai desde a estimulação digital da criança, do pezinho da criança, vai
a aspiração ela não é prescrita em todas as crianças, mesmo com aspiração de mecônio, desde que o mecônio seja claro, a gente não vai fazer aspiração, que é uma situação onde você gera aerosolização, e os maiores cuidados, tipo aquecimento, né, estimulação tátil, né, mesmo a oferta de oxigênio, se for necessária, né, elas não costumam ter uma aerosolização grande. O que talvez valha a pena fazer é colocar um filtro na hora de oferecer oxigênio para essa criança, né? Um filtro de linha para diminuir a possibilidade de contaminação, muito embora seja muito improvável que essa criança nasça com uma infecção respiratória por Covid-19. Ótimo. Não, perfeito. Eu vou te pedir, professor, para tirar o compartilhamento da tela, porque eu vou passar por perguntas dos participantes. Beleza. Com relação ao neonato ainda, lembrar de evitar também as medicações endotraqueais, se possível, né? Se possível, fazer um acesso umbilical, né? Pela via umbilical, é até mais indicado do que fazer medicação endotraqueal, né? Mas aí a gente está pensando no neonato que parou, né? Lembrar que a grande maioria deles, a não ser que sejam egressos de uma cesárea perimortem, né? A maior parte das vezes a gente consegue manusear esse paciente sem intubação, né? Mas pode ser intubado também com os devidos cuidados. Perfeito, professor. Vamos lá. O Vlad mandou uma pergunta aqui. Qual a importância do papel do líder nas manobras em situações que podem se tornar numerosa, a falta de liderança e assertividade poderia levar ao caos? Então, é uma coisa que a gente bate, a razão de existir do SAVA, né, é essa, né? É você ter o treinamento do maior número de provedores possíveis, né? E ter dentro desse treinamento, né, a gente explica o que é ser líder, como exercer a liderança, né? E isso aí a gente não vai conseguir resolver de um dia para o outro, né? A gente está vendo aí que toda a força de trabalho tá indo progressivamente para a linha de frente, né? Muitas vezes essa força de trabalho ela não está com o treinamento adequado, né? E infelizmente isso vai acontecer, né? Então a minha presença de tantas outras pessoas tentando passar alguma coisa à distância é justamente para tentar minimizar esse gap aí na formação e tentar treinar as pessoas à distância para lidarem com esse tipo de situação, mas a gente sabe que não é fácil. Perfeito. O Alisson Lucas também mandou uma pergunta, professor. Em relação à ordem habitual de prioridades na PCR, a intubação orotraqueal fica em segundo plano, ou seja, usamos a sequência CAB. Uhum. Neste contexto específico de COVID, devemos reassumir a sequência ABC e proceder primeiramente à IOT antes das massagens cardíacas externas, ou podemos iniciar as massagens e aguardar o término do primeiro ciclo para intubar? Então, é assim, o que eles colocaram lá para a gente, pelo protocolo, a gente não vai mudar a sequência de raciocínio, né? Uma coisa que acontecia era a seguinte: você está lá fazendo a sua RCP, né? E se o paciente está ventilando bem no sistema bolsa, válvula, máscara, né? A gente ia protelando essa intubação até quase que ad infinitum, a não ser que a gente suspeitasse que a parada era por hipóxia, né? Aqui, né, a gente tem uma razão, tem muitas razões muito fortes para antecipar a intubação, tá? Então, não é que a gente vai chegar intubando, né? Mas assim que possível a gente vai intubar, tá? Então, a intubação traqueal ela ganha uma prioridade
muito maior em relação a outros procedimentos nesse tipo de situação. Por quê? Porque, né, na maior parte das vezes esse paciente parou por hipoxemia. Tá? Veja bem que o algoritmo ele mostra lá, o paciente está com um ritmo chocável. Então, esse paciente que está com ritmo chocável, por exemplo, ele pode ser que ele não tenha parado por hipoxemia. Pode ter sido um QT longo, um distúrbio hidroeletrolítico, né? Alguma coisa assim. Então, esse paciente ele vai ser chocado antes de ser entubado. Tá? Então, a sequência foi mantida. Tá? Perfeito. Então, mantém o CAB e, se a causa foi realmente hipoxemia, entubar o quanto antes, mas nunca protelar massagens cardíacas, as compressões torácicas e, no caso dos ritmos chocáveis, nunca protelar a desfibrilação, que deve, inclusive, acontecer antes das compressões torácicas. Não é isso, professor? Isso. Legal. Pergunta da chefinha Ana Paula Cronenberger. Boa noite, chefinha. Muitas vezes o paciente está com catéter de oxigênio sob a máscara. Nesta situação, até alcançar a intubação orotraqueal, deve-se manter ou não o catéter para oxigenação apneica e, nesse caso, qual seria o fluxo de oxigênio indicado? Então, eles falam em manutenção do catéter, tá? Eles falam em manutenção do catéter. A gente sabe que a oxigenação apneica, quanto maior for o fluxo, né, maior a eficiência da oxigenação apneica, né? Aí vai depender do que você tem na mão, tá? Se você tem um catéter de baixo fluxo, geralmente o limite para esses catéteres habituais que nós temos é um limite de 5 litros por minuto. Se você tiver um catéter de alto fluxo, você pode manter, né? Geralmente esse catéter não foi colocado durante a parada, ele é um paciente que já estava com a parada, você mantém o catéter do jeito que está, né? Sabendo que esse catéter ele pode mais aerosolização, tá? A gente sabe desse risco, tá? Mas a gente, teoricamente, está com equipamento de proteção individual adequado, então a gente vai manter o catéter nesse fluxo elevado se eu tiver um catéter de alto fluxo. Tá? Espero que eu tenha conseguido responder. Bom, claro. E é uma das mudanças que teve, né, professor, porque quando surgiram os primeiros protocolos a respeito de abordagem de vias aéreas de paciente suspeito ou confirmado, mandava-se evitar a todo custo oxigênio por alto fluxo nasal, não é a cânula nasal de alto fluxo. É verdade, mas isso é motivo de bastante controvérsia, né? Então, assim, inclusive a ventilação não invasiva, o pessoal fala, não use ventilação não invasiva. Na verdade, muitos pacientes, eles entram, fazem um quadro grave e se recuperam com ventilação não invasiva e vão embora sem serem entubados. Tá? Então, assim, não é que a gente deve evitar a todo custo a ventilação não invasiva. Qual que é o critério de ventilação não invasiva? Você instituiu, seja lá, catéter de alto fluxo, seja BiPAP, seja lá o que for que você tenha de conceito de ventilação não invasiva. Você instituiu ventilação não invasiva e o paciente não respondeu, né? O que é a resposta? É saturação, tá? Frequência respiratória. Tá? Se o paciente ele não está saturando bem, continua não saturando bem, ele continua tendo uma frequência respiratória alta, inclusive se fala num volume minuto de aproximadamente 9 litros para um adulto médio. Tá? Então, se você colocar ele em BiPAP, né, o equipamento ele mede o volume minuto. Tá? Então, volumes minutos acima de 9 litros e FO2 acima de 50%, 60%, são indicativos de que esse paciente ele não vai se beneficiar da ventilação não invasiva. Então, o que você tem que fazer com esse paciente? Mantenha a ventilação não invasiva, né? Tenta fazer o que for possível e nas próximas 2, 3, 4 horas
você vai ter que entubar esse cara. Então, você vai preparar todas as condições para entubar esse paciente de uma forma melhor, né? Não na parada cardiorrespiratória ou numa dessaturação brusca que ele venha fazer. Entretanto, alguns pacientes, né, trocando ideia com o pessoal da Pneuma aqui de São Paulo, alguns pacientes respondem muito bem, tá? Eles vão lá com catéter de O2, mesmo os catéteres convencionais, 5 litros por minuto, o cara sai de 88 de saturação para 93, 94 de saturação, passa 2, 3, 4 dias, esse paciente começa a saturar melhor e se dispensa essa oxigenação suplementar. O mesmo pode acontecer com a ventilação não invasiva. Então, o que se tem falado é que você tem que avaliar paciente a paciente, né? Nunca esperar, por exemplo, o paciente está ruim, vou esperar de um dia para o outro coloquei na ventilação não invasiva. Espero 12 horas? Não espero 12 horas. O pessoal espera no máximo 6 horas, tá? Se ele não responder em 6 horas a ventilação não invasiva, seja ela qual for, né, esse paciente tem indicação de intubação traqueal e ventilação mecânica, ventilação mecânica convencional. Perfeito, professor. Uma pergunta aqui do chefe Rodrigo, nosso vice-presidente da Sangue. Em relação ao número de pessoas atendendo a PCR na Covid, parece que a recomendação de 5 pessoas e não 6. Quais seriam as atribuições de cada uma? Então, você vai ter uma pessoa que vai cuidar das drogas e pode eventualmente cuidar das infusões venosas, né? Você vai ter uma pessoa massageando, né? Essa pessoa ela pode se revezar com a pessoa do desfibrilador, né? Mesmo porque em alguns pacientes a gente não vai ter ritmo chocável, tá? Então, a gente vai ter que organizar da melhor forma possível, né? Uma das coisas que a gente fala, né, Rodrigo, nas nossas aulas lá no SAVA, é que, se possível, o líder fique só observando, ele não assuma nenhuma função, né? Mas é improvável que nós consigamos fazer isso nesse tipo de ambiente, tá? Provavelmente o líder ele vai ter que assumir algum tipo de função durante a ANCP, né? Então, ou ele vai ficar com o desfibrilador, ou ele vai ficar com o ventilador, porque esse paciente, a gente tem que controlar muito bem essa via aérea, não pode ter desconexão acidental do ventilador, não pode ter extubação acidental, né? Então, o controle dessa via aérea ela tem que ser finamente realizada, talvez o líder fique numa dessas funções aí. Perfeito, professor. A Maria Tereza Aires está perguntando o seguinte: uma vez que a acidose é frequente, vale a pena entrar direto com bicarbonato ou aguardar exames? Então, assim, né? Uma das principais causas de parada nesses pacientes, né, é justamente a acidose metabólica, tá? Então, eventualmente complicada com a acidose respiratória, mas a maior parte dos pacientes eles conseguem ventilar. Então, na maior parte dos pacientes a gente não tem uma hipercapnia muito pronunciada, porque eles também ficam com uma complacência relativamente boa, pelo menos nos quadros iniciais, né? Mas, assim, a acidose, principalmente a acidose metabólica, é um complicador dessas situações, né? Então, assim, a gente sempre tem aquela tentação, né? Que nem transfusão, né? Com quanto de hemoglobina você transfunde, né? Então, todo mundo debate, cada um dá a sua razão, né? A mesma coisa com quanto de pH que a gente começa a dar bicarbonato para esse paciente, né? Então, assim, na maior parte dos pacientes, a gente fala em 7,1, tá? 7,1 ou menos de pH, a gente estaria autorizado a administrar bicarbonato. Agora, nesses pacientes, né,
tem gente utilizando um trigger um pouco maior, 7,2, né? pH de 7,2 ou menos, você daria bicarbonato, tá? Lembrar, né, pessoal, o bicarbonato, ele é assim, ele corrige a acidose, né? O nosso sistema enzimático, ele depende de um pH bom para funcionar, né? Então, todas as enzimas, desde coagulação até transporte de oxigênio, tudo depende de um pH ajustado. Entretanto, né, quando a gente dá bicarbonato, né, quando a gente corrige essa acidose, o que a gente faz? Além de dar sódio, né, para um paciente que pode ter distúrbio hidroeletrolítico, o bicarbonato pode levar, num segundo momento, a entrada do potássio para dentro da célula, hipopotassemia é um dos fatores para ter síndrome do QT. E também, assim, quando você ajusta o pH para cima, sem com bicarbonato, né, o que acontece? A gente muda a curva de dissociação de hemoglobina e a gente piora a hipoxemia tecidual, né? Então, assim, a gente tem que pensar muito bem, né? Então, assim, Teresa, eu não daria empiricamente, a não ser que você tenha alguma coisa que te chame muito a atenção. Eu colheria o exame para ver como é que está, porque você dá bicarbonato, mesmo em doses baixas, tipo 1 mg por quilo, às vezes você complica muito a situação do paciente em vez de melhorar. Perfeito. Respondi, você acha, não? Claro, com certeza. Tem mais, dá tempo de uma saideira aqui, que a gente atrasou uns minutinhos até a sala encher para a gente começar. Uhum. Ana Cris, está parabenizando pela aula, professor. Obrigado. E perguntando se você já usou o ventilador com modo RCP e se você conhece algum modelo. Não. Isso é descrito. As boas UTIs têm isso daí, mas eu não tive a oportunidade de manusear nenhum deles. Tá, tá certo. Eu queria deixar aberto agora, se tiverem mais perguntas. Eu acho que a discussão foi espetacular, a exposição do professor Fábio foi maravilhosa, extremamente elucidativa, considerou os dois principais guias, né, que são da American Heart Association, que dá as diretrizes do ACLS e do nosso SAVA, e do Resuscitation Council da Grã-Bretanha, que tem uma abordagem muito parecida. Ele faz um algoritmo um pouquinho diferente, né, com as questões dos EPIs do lado esquerdo dos algoritmos. Então, isso acabou gerando confusão para algumas pessoas que estão mais acostumadas com os protocolos do SAVA. Mas eu acho que os dois conversam muito bem um com o outro, um protocolo com o outro. Acho que é também a impressão do professor Regatieri. E foram expostos aqui exatamente para desfazer qualquer tipo de mal interpretação de qualquer um dos dois algoritmos. Todos têm priorizado a paramentação com os EPIs antes de qualquer abordagem do paciente. Do ponto de vista jurídico, a gente está longe da questão da omissão de socorro, porque o crime de omissão exige uma atitude de desejo de não atender a pessoa que precisa, e não é o nosso caso. Uma excludente de ilicitude relacionada à omissão de socorro, ela é o que o professor Fábio citou lá no começo. A gente não pode tomar atitudes heróicas que põem em vida nossa própria existência para salvar alguém, né? Então, a questão dos EPIs é muito importante, ela é essencial, ela é fundamental, e a questão aí de manter o protocolo de CBA, Circulation, Breathing, Airway, não é assim? Isso. Só que, no ritmo chocável, priorizar o choque do paciente. E é nisso que eu queria fazer mais uma pergunta, professor. No protocolo da American Heart Association, são os 3 choques também do protocolo britânico ou um choque apenas? Ele mantém
essa é uma diferença entre os dois protocolos, né? No protocolo europeu, do protocolo do Reino Unido, ele fala em chocar 3 vezes, né? E isso já foi parte do protocolo da American Heart e já caiu, né? Porque eles consideram que 3 choques, você para, choca, analisa o ritmo, choca, sem tirar as pás, analisa o ritmo, choca, então fica muito tempo sem massagem cardíaca externa. Então, existe essas diferenças entre os dois protocolos. Entretanto, a American Heart, ela mantém um choque só, tá? Então, assim, é uma diferença que existe, né? Eu acho mais viável o protocolo da American Heart, isso é uma opinião pessoal, opinião todo mundo tem, né? Mas a minha opinião é que está mais justificado você chocar uma vez e retomar imediatamente as manobras de reanimação para tentar chocar num outro momento mais favorável do que fazer os 3 choques seguidos. Mas não foi revisto essa sequência no protocolo da American Heart, tá? Então continua a mesma coisa. Com um só, perfeito. Isso. Professor Regatieri, em nome da SANG, da nossa presidente Luciana, do nosso vice-presidente que está aqui presente, o Rodrigo, seu colega de comissão examinadora, em nome da diretoria científica, em nome do Marcelão, que está aqui junto com a gente também, Marcelo Salgado, eu queria agradecer demais a sua presença, a sua disponibilidade, sua aula espetacular, e agradecer demais a presença de todos aí que se dispuseram numa sexta-feira, 8 horas da noite, podiam estar fazendo 1 milhão de coisas, aliás, vão fazê-las agora, né? Cada um vai tomar seu vinho, tomar sua cerveja, sua gin tônica, tem que tomar tônica com os quininos, hein, gente? Não se esqueçam, é remédio hoje em dia tomar gin tônica, brincadeira. E... Vladimir. Não, Vlad. Então, só concluir meu muito obrigado a todos que participaram. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero encontrar com vocês também nas próximas palestras que estão programadas aí pela SANG. Ok? Eu queria agradecer também, agradecer a oportunidade do convite, a sua mediação, né? Queria agradecer as pessoas que participaram com perguntas, né? Elas sempre levam o nosso raciocínio para o que é mais importante, na verdade. Quando a gente monta uma aula, muitas vezes a gente tem um fluxo que não é o que as pessoas querem, né? Mas a gente... então, por isso que essa interação, né? Mesmo sendo uma aula à distância, a gente busca essa interação e eu agradeço muito a participação, agradeço demais os elogios, eu acho que não mereço tantos elogios assim, mas de qualquer forma quero agradecer e me colocar à disposição de todos vocês, do pessoal da SANG e das pessoas que assistiram a apresentação. Qualquer dúvida, eu deixei meu e-mail lá exposto, qualquer coisa podem entrar em contato, a gente tenta ajudar no que for possível. Obrigado. Perfeito, muito obrigado mais uma vez. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite, obrigado.